Olá, tudo bem com você? Em primeiro lugar, eu indico você a assistir o canal YouTube Ministério Quarto Anjo Advertência Final.com.br. O objetivo não é criticar você, não é achar que sou melhor do que ninguém, não. O objetivo deste vídeo é adverti-los, é advertir você no que diz respeito à palavra de Deus. A mensagem de hoje, o título da mensagem é: qual mensagem Deus mandou pregar? Existem muitos sites por aí pregando mensagens, tantas mensagens, um de um jeito, outro de outro jeito. Existem muitas igrejas também pregando, cada uma prega de um jeito. Qual mensagem Deus mandou pregar? Qual mensagem seria a verdadeira? Um prega de um jeito, outro prega de outro jeito. E aí, como fica? Eu vou pedir você que abram a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, o versículo é o 6. Apocalipse 14, versículo 6. Abriu a sua Bíblia? A minha está aberta aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Pegue a sua Bíblia e confira comigo. E que desde já Deus te abençoe para que você realmente esteja iluminado com o Espírito Santo de Deus para compreender a palavra de Deus. Em Apocalipse 14, versículo 6, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. Este seria o evangelho eterno. O evangelho eterno é aquele que não muda. O evangelho eterno é aquele que não sofreu mudanças. Hoje existem muitas pessoas pregando, existem muitas igrejas pregando, mas a mensagem que você está pregando está compatível ao evangelho eterno? O evangelho que desde o princípio começou? Este evangelho eterno, ele, assim como começou, ele terminará. As mensagens angélicas veem para realmente trazer todas as pessoas em um só propósito, em uma só direção. Se você é sincero, você vai adaptar realmente a mensagem eterna, o evangelho eterno. O evangelho eterno é aquele que existem muitas pessoas por aí dizer: olha, o que é válido hoje é só o Novo Testamento. O Velho Testamento passou. Eu lamento muito dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que esse evangelho não faz parte do evangelho eterno. Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, de Gênesis ao Apocalipse. Aí aparecem pessoas dizer: olha, o sábado foi do tempo passado, foi do Velho Testamento. Portanto, já foi abolido. Lamento muito dizer que este evangelho não faz parte do evangelho eterno.
Existem muitas pessoas dizer, olha, além de Deus Pai, existe Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lamento muito dizer que este evangelho não faz parte do evangelho eterno. O evangelho eterno tem o único Deus, o Pai. Não existe três deuses. João vê um anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. A expressão um anjo voar pelo meio do céu é para dar uma ênfase ao evangelho eterno. Todas as mensagens contidas no evangelho eterno têm que ser pregadas por todo mundo. A expressão de um anjo voar pelo meio do céu é para que todos vejam este evangelho eterno. Todas as pessoas têm que submeter a este evangelho eterno. Minha pergunta é, você é sincero? Você que conhece a palavra de Deus é sincero? Pois é. O evangelho eterno é isso. Eu tenho que submeter o evangelho eterno. Um anjo voar pelo meio do céu. João aqui está falando de mensageiros. Mensageiros que compõem o evangelho eterno. Mensageiros que pregam o evangelho eterno. Aquele evangelho que não sofreu dano. Aquele evangelho que nos dias de hoje muitos pregam para que seja adaptada aos jovens, para que os jovens não venham sair da igreja, vou passar a mão na cabeça do jovem. Aquele evangelho que vem ao gosto de cada pessoa que está na igreja. Não é esse evangelho. O evangelho eterno é aquele que adverte grandes e pequenos. O evangelho eterno é aquele que adverte as crianças, adverte os adolescentes e adverte também os adultos. É uma advertência. Paulo foi tido como um anjo de Deus lá na Galácia. Por quê? Porque Paulo estava pregando o evangelho eterno. No capítulo 4 de Gálatas, no versículo 14, Paulo foi tido como um anjo de Deus. Paulo foi um dos pregadores do evangelho eterno. Bem como também Noé pregou o evangelho eterno na sua época. Jeremias pregou o evangelho eterno. Mas o que é o evangelho eterno? No capítulo 18 de Atos, no versículo 4, Paulo, ele era de costume guardar o sábado. Então não mudou, não foi mudado. Paulo obedecia o evangelho eterno. Lucas capítulo 4, verso 16, o costume de Jesus era de ir nas sinagogas ou na igreja nos sábados, obedecendo o evangelho eterno. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Paulo diz: para nós há um só Deus, o Pai. Paulo estava obedecendo o evangelho eterno. Jesus, em João capítulo 17, o versículo 3, no versículo 1, Jesus olha para o céu e diz: Pai. No versículo 3 ele diz: a vida eterna é essa,
é que te conheça a ti como único Deus. Este é o Evangelho eterno. O que mais compõe o Evangelho eterno? Livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Deus diz, olha, que o homem não use a roupa de mulher, ou a mulher use a roupa de homem, porque se tal faz isso, é abominável ao Senhor. Isso faz parte do Evangelho eterno. João capítulo 3, os versos de 1 em diante. Nicodemos, líder de igreja, religioso, os principais dos sacerdotes, ali dos fariseus, achava que sabia de tudo e não precisava de mais nada. Ele viu algo em Jesus. Ele foi ter de noite com Jesus. Ele percebeu que Jesus realmente era o Filho de Deus. Jesus falou algo importante para ele. Jesus disse: Nicodemos, sei que você é um líder de igreja, sei que você aparentemente sabe tudo, mas se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Queridos, existem muitas pessoas hoje sábias, dizendo que sabe tudo, que tem a sua religião. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando de Jesus Cristo. A religião não te salva. Quem salva é Jesus Cristo. Deus, pelos méritos de seu Filho Jesus Cristo, é quem salva. As mensagens angélicas veio para centralizar todo o sincero da palavra de Deus. O caminho é esse. Passa por aqui. Por mais que você fala bonito, por mais que você prega bonito, o caminho é esse. O caminho é Jesus Cristo. E no versículo 7 do capítulo 14 de Apocalipse, diz assim: dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus, obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, os seus 10 mandamentos. Esse é o temer a Deus. Porque é chegada a hora do seu juízo. O Evangelho eterno prega o juízo. De acordo com o livro de Hebreus, Noé pregou juízo. Esse Evangelho de hoje, que direciona as pessoas, advertindo as pessoas, pregando prosperidade, falando de prosperidade, de milagres, aí não é advertir. O Evangelho eterno prega o juízo. Deus ama você, Deus ama a todos, mas Ele não quer que você se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade para serem salvos. Você, líder religioso, adverte os membros da igreja. Diga para eles que Deus é amor, é misericordioso, mas Deus também é juízo. Deus há de trazer juízo.
E outra coisa, no versículo 7 aí diz: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Não falou aqueles, falou aquele. Portanto, não existe uma trindade. Não existe Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe. Jesus é Filho de Deus. O Espírito Santo é um poder de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. É o poder de Deus. Ele não é uma pessoa para dizer que é tido como uma terceira pessoa. A Bíblia diz que existe lá no céu Deus Pai, esse sim, e seu Filho Jesus Cristo, né? E Isaías 14, verso 14, Lúcifer, ele teve inveja da ligação do Filho com o Pai lá no céu, Jesus Cristo. Aquela comunhão íntima, aquela ligação entre o Pai e o Filho, e ele ficou com inveja. Por esse motivo ele foi expulso para a terra. Ele seria o primeiro depois de Cristo. Cristo gerado, Lúcifer criado, mas ele tinha uma posição elevada. No entanto, ele ficou com inveja, ele teve inveja. Ele seria a terceira pessoa, né, lá no céu, mas ele foi expulso para a terra. Portanto, essa terceira pessoa que você diz que existe e que você está talvez adorando ou prestando homenagem a ele, é esse que foi expulso para a terra. A Bíblia diz que a comunhão, devemos ter comunhão com o Pai e com o Filho, e não existe outro. Portanto, querido, fique atento, estude a palavra. Lá em Gênesis capítulo 4 fala de Abel e Caim. Deus pediu oferta a ambos. Abel ofertou a Deus e a oferta de Abel agradou a Deus. A oferta de Abel foi de acordo com o que Deus pediu. Mas no passo de Caim, Caim fez a sua própria vontade. Caim disse: acho que Deus vai agradar da minha oferta. E Deus não agradou da sua oferta. O achismo hoje é que vai levar muitas pessoas para o buraco. Muitas pessoas dizem: olha, eu sei que temos que obedecer a Deus. Deus fala que o sábado é um dia de guarda, mas eu acho que ele vai agradar se eu guardar o domingo. Olha, eu sei que só existe um Deus e que o Espírito Santo é o poder de Deus, mas eu acho que Deus não vai me punir por isso. O achismo é que vai levar muitas pessoas para o buraco. Fique atento. E eu quero pedir você que assista mais vezes, né? Advertência final aqui, né? Sítio do Rio Grande, São Desidério, Bahia. Acesse lá, você vai ver mais vídeos. Jails Pereira, advertenciafinal.com, ou até mesmo pelo WhatsApp 98 118 5794. Amigo, o que está em jogo neste mundo é a vida do ser humano. O que está em jogo é vida eterna ou morte eterna. Não existe 2, 3 ou 4 termos. Não existe 3 termos.
ou vida eterna ou morte eterna, ou com Jesus ou sem Jesus. Portanto, entrega a sua vida a Jesus. Faz que nem Nicodemos, vai ter com Jesus, conversa com Jesus. Afinal, é Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, que vai te salvar. Não é pastor, não é padre, não é líder religioso que vai te salvar. Portanto, devemos andar de acordo com o Evangelho eterno. E que Deus te abençoe. Amém.